Olá pessoal, vamos de mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Flamengo pode perder a contratação de Wesley, ex-Corinthians, para o Botafogo. Wesley vai jogar no Flamengo? O Flamengo está em busca de reforços para a sequência da temporada do futebol brasileiro e um dos nomes que interessam é o de Wesley do Corinthians. Entretanto, outro clube do país também está disposto a assinar com o jogador do Al Nassr. Wesley está com 20 anos de idade e chegou ao time de Cristiano Ronaldo nesta temporada, mas ainda não conseguiu se consolidar no time titular. Nas 21 partidas em que entrou em campo, o brasileiro soma apenas 655 minutos em campo. Desta forma, um retorno ao futebol brasileiro começa a ganhar força, com o Flamengo tendo surgido como o primeiro interessado. Porém, de acordo com o jornalista Diogo Dantas, do O Globo, também existe outro clube de olho, o Botafogo. Flamengo não é o único time brasileiro interessado em Wesley. De acordo com a publicação, ambos os clubes estão interessados na contratação por empréstimo. O Flamengo, inclusive, estuda liberar nomes como os de Mikael e Everton Cebolinha, caso receba boas propostas, o que poderia facilitar a chegada. Wesley surgiu no Corinthians, sendo considerado uma das principais promessas da posição no futebol brasileiro. Antes de ser contratado pelo time saudita, o jogador chegou a ser pretendido por vários times da Europa, com destaque ao West Ham. Na temporada passada, o jovem somou 46 jogos com a camisa do Timão, com 5 gols marcados e 3 assistências distribuídas. Agora, para a disputa do Mundial, Wesley poderá ser uma opção para Felipe Luiz ou Renato Paiva no setor de ataque. O Glorioso, inclusive, parece estar disposto a reforçar o elenco de forma considerável. John Textor sonha com Cristiano Ronaldo e não quer parar por aí, tendo também o nome de Ángel Di Maria, do Benfica, como um objetivo para o torneio. O Flamengo, por sua vez, já tem o nome de Jorginho praticamente confirmado, mas também deve ir em busca de outras opções. Recentemente, muito se fala sobre a possibilidade de contratar Marcos Leonardo, com uma primeira consulta tendo sido realizada ao Al Hilal. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Ao assédio europeu que ele teve. Ele tem recebido propostas, desde o ano passado, até o momento não teve uma oferta no patamar que o Flamengo quer, que seria entre 35 e 40 milhões de euros. O Danilo acabou de falar que o Palmeiras acabou de vender um jovem da base por esse valor, o que daria entre 222 e 254 milhões de reais. Ele está nessa pré-lista aí do Carlo Ancelotti da seleção brasileira. Tudo bem que tá o Neymar, o Oscar, tá todo mundo. Mas... Eu tô nessa pré-lista aí, descobri ontem. Meu empresário informou. De fato, Renato, caiu bastante o Wesley, de produção nos últimos tempos. Há um somatório de fatores, diria o Lazzaroni, para, como é que se diz, explicar a queda de rendimento do Wesley. Primeiro, mascarou. O Wesley está mascarado. O Wesley está dando passinho no meio campo, olhando para um lado e tocando a bola para o outro. Está se achando o Ronaldinho Gaúcho, né? Há um oceano entre a categoria dos dois. Mas, além disso, tem a maldição da seleção. Desde que ele voltou da seleção, ele não está jogando bulhufas. E a terceira questão é que a cabeça dele está na Europa já, gente. Os agentes dele já foram visitar instalações dos clubes que estavam interessados nele para opinar ao Wesley qual ele deve escolher. A melhor coisa que o Flamengo faria era vender o Wesley já. O Flamengo corre um risco sério dos europeus descobrirem no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo dos Clubes, que o Wesley não é essa coisa toda. E aí as propostas, para baixo. Eu espero que se o Flamengo fosse inteligente, parece que o City está querendo ele já. O City gostaria até que ele já jogasse a Copa do Mundo dos Clubes pelo Manchester City, time do Guardiola. Vende rápido, porque aqui a carruagem dele já voltou a ser abóbora. Vende rapidinho. Aliás, o dinheiro do Wesley é com o qual o Flamengo está contando para fazer uma boa janela. Se ele conseguir vender o Wesley por 40 milhões, como ele quer, eu acho que não vai conseguir os 40 milhões, 35 no máximo, mas aí já é um caminhão de dinheiro, já estamos falando de 280 milhões por aí. E é mais ou menos o que o Flamengo pretende investir na janela, porque o Flamengo continua ainda com o caixa baixo. A ideia, então, é vender o Wesley e aproveitar o dinheiro dele para fazer as contratações.
além da chegada do Jorginho, por exemplo, que essa já está definitiva. O treinador do Arsenal até fez uma homenagem ao Jorginho, colocou aos 48 minutos do segundo tempo, apenas para ser aplaudido pela torcida no Emirates, antes do término da última partida, porque é a última partida que o Arsenal faz em casa. Então já fez essa homenagem para o Jorginho. O Jorginho vai jogar mais um jogo, mas aí fora de casa, e vem para o Flamengo. Já está tudo certo, agora não tem mais mistério nenhum. Então a contratação do Jorginho é uma boa contratação, me parece ser uma boa contratação, mas precisa de outras. Precisa de pelo menos um substituto para o Arrascaeta, pelo menos um substituto para o Wesley e pelo menos um reserva de centroavante para o Pedro. E aí, Arnaldo, eu gosto do Wesley, acho um bom jogador. Pode estar num momento estranho, mas eu gosto dele. O Tironi, lateral brasileiro, normalmente eles têm lampejos. Eu acho que o Wesley, numa escassez completa, né? O Renato até falou da maldição da seleção. Essa posição ela não tem dono. A questão aí, eu concordo da oportunidade da venda, do momento da venda, mas aí também a gente tem que ver a questão da reposição, né? O Varela, que é o outro lateral do Flamengo, tem características completamente diferentes, né? Enfim, mas se você reparar, é uma boa comparação aí. Quais são os laterais direitos do Palmeiras? São 3, né? O Palmeiras ficou um tempão com Marcos Rocha e Mike, às vezes jogando os dois juntos, né? Para desespero de quem não gosta de dobra de lateral. E tinha um terceiro contratado por uma boa grana, mais jovem, argentino, que ficava ali, por uma emergência. Agora o lateral que mais joga é o terceiro, né? Então essa sobra e esse tempo para o jogador amadurecer, para ele se firmar, o Flamengo não tem. O Palmeiras tem, né? Então o Palmeiras tem Giai, Marcos Rocha e Mike. O Flamengo tem Wesley e Varela. No último jogo, jogaram os dois no Flamengo, mas teve que improvisar o Varela porque não tinha um jogador. Então, assim, em alguns setores, o Flamengo não tem sobra, pelo contrário. Então, você vê como é que o Renato estava enumerando as necessidades da janela. Não são poucas, hein? Não são poucas. E acho que essa situação, o Palmeiras planejou para a temporada uma situação de, inclusive, perda do Estevão, no meio do ano, que ele vai perder qualidade, mas contratou jogadores e tem jogadores, não do mesmo nível, mas capazes de substituir o Estevão. O Flamengo acho que tem que fazer, agora já atrasado, um planejamento se vai vender o Wesley, se vai trazer o Jorginho, como vai ficar o elenco do meio do ano para o final e quais as pretensões do Flamengo na janela para ter possibilidade de brigar pelas 3 frentes, né? São vários buracos, pequenos buracos no elenco que não são fáceis de preencher. Essa é uma posição muito difícil, lateral direito, né? E brasileiros na lateral direita nós não temos muito, nem aqui nem lá fora. Vide a convocação ou as convocações últimas da seleção brasileira. Tem um ponto interessante nisso, até uma pergunta para o Renato que não me lembro de cabeça, Renato, mas o Palmeiras, até acho que talvez por falta de dinheiro, ele consegue dar mais tempo para alguns jogadores, né? Então o Giai é um cara que ficou um ano, eu não lembro se no Flamengo teve algum jogador que demorou um ano para vingar, 1 ano e meio para vingar, como é o caso do Giai, e depois recebeu essa chance. Talvez por ter dinheiro sempre na mão, conseguia fazer negócio rápido. E o Palmeiras muitas vezes não tinha o que fazer, então teve que segurar lá. Quando contratou Scarpa, Zé Rafael, Veiga, os caras que não tinham o que fazer, ficaram ali rodando até uma hora que deram certo, especialmente com a chegada do Abel. O Giai agora a mesma coisa. Não sei se no Flamengo teve algum jogador que demorou 1 ano para vingar. Eu não sei se demorou 1 ano, mas era considerado muito bagre no início o Pulgar, que agora virou um dos esteios do time. O Pulgar foi muito contestado no início. Primeiro porque veio meio que de graça, porque saiu brigado do clube, não sei lá o quê, aí o empresário empurrou no Flamengo, veio meio que de contrapeso, tá? Mas no final das contas demorou, mas se firmou. Mas o Flamengo não costuma ter essa paciência, não.
O Flamengo costuma, pelo contrário, né? Não deu certo, manda embora. Tá aí a questão do Alcaraz, que também tem... A saída do Alcaraz, ela está interligada a duas coisas. Uma, o Felipe Luiz não gostava do estilo do Alcaraz. O Alcaraz é aquele jogador mais que parte para frente, que briga, que perde a bola, que dá contra-ataque e tal. O Felipe não gostava. E, além disso, era necessário diminuir a folha de pagamento do Flamengo, que andava em torno de 40 milhões, e o Alcaraz, boa parte disso aí era o salário dele, e mais, o Flamengo tinha que pagar ainda. O Landim e o Braz contrataram o Alcaraz, não sei se deram um quaisquer quando ele veio, mas a grande parte da compra do Alcaraz estava a partir da administração BAP, que estava precisando rever custos. Por isso também eles aproveitaram para mandar o Alcaraz embora. O Alcaraz agora está fazendo falta. Nesse momento em que Dela Cruz machuca, que Pulgar machuca, que a Arrascaeta não joga, o Alcaraz seria um jogador valioso. Mas por questão de grana também e de pouca paciência, porque na verdade o Alcaraz teve poucas oportunidades, ele acabou mandado embora. Olha... E não se sabe o que vai fazer com ele, hein? Não se sabe o que vai fazer com ele, porque o Everton, embora ele tenha feito as 6 partidas e tudo, ele não cumpriu outras metas. O Everton está sinalizando que pelo preço que o Flamengo quer, ele não vai pagar, não. Olha, e por outro lado, Danilo, o Palmeiras, olha esse número que dá uma dimensão do que tem sido o Palmeiras nesse momento, né? Só não venceu 2 jogos depois que perdeu o título paulista para o Corinthians. Uma grande apuração, modéstia à parte, tá? O Cuiabá fez um importante movimento jurídico nos bastidores contra o Atlético Mineiro, clube que tem dívida com o Dourado em relação a Davidson, e o caso já está até na CNRD da FIFA. O que o Cuiabá fez? Olha isso, cara, jogada de mestre da diretoria do Cuiabá. O Cuiabá, ciente que os controladores da holding, que é dona da SAF do Galo, são Rubens Beni e o Ricardo Guimarães, e que ambos são donos de banco, no caso Meni é o dono do Banco Inter e o Guimarães, dono do Banco BMG, o Cuiabá fez uma reclamação no Banco Central, dizendo que esses 2 donos de banco estão inadimplentes em uma das empresas que são donos. Na visão do Cuiabá, a situação coloca em xeque a credibilidade de instituições que recebem depósitos de pessoas físicas em poupança, por exemplo. Eu tive acesso ao documento de 3 páginas que o departamento jurídico do Cuiabá enviou ao Banco Central. Um dos argumentos foi: dono de banco, pelas leis brasileiras, não pode ter nenhum tipo de dívida, senão isso é considerado default. O default no mercado financeiro significa calote ou moratória. Embora o termo seja mais utilizado quando se fala de países, ele se aplica também ao meio empresarial. Ou seja, empresas que atrasam ou não honram pagamentos junto a bancos e demais credores também podem entrar em default, pelo menos por parte deles, né? E aí o Cuiabá faz essa reclamação no Banco Central. Inclusive, isso está mexendo com outros clubes também, porque vários dirigentes de alguns clubes me procuraram para me pedir esse documento. Eu, obviamente, não passei. Falei, eu não posso fazer isso, tenho um compromisso com a minha fonte. Mas clubes que têm dinheiro a receber do Atlético Mineiro, por exemplo, me procuraram. Então, o Atlético Mineiro com certeza vai sofrer mais ações como essa, ou melhor, os donos da SAF do Atlético Mineiro vão sofrer mais ações como essa. Pode dar em nada? Talvez sim, eu não sou o cara que, enfim, tem um conhecimento absurdo sobre essa parte jurídica, mas se o departamento jurídico do Cuiabá está fazendo isso é porque entende que pode ter sucesso. E por falar em dívida, o Vasco sofreu transfer ban da FIFA por dívida com o Nantes pela contratação de Adson. O clube deve 24 milhões e afirma que está trabalhando na reversão da decisão, pois está impedido de realizar pagamentos a credores em função do regime de recuperação judicial. É basicamente, devo, não nego, vou pagar quando puder porque eu estou em recuperação judicial. A que ponto chegou o Vasco da Gama, cara? Assim, de verdade, ladeira abaixo, incrível, cara, a parte financeira do Vasco, e o Pedrinho continua sendo presidente, parece que não tem uma luz no fim do túnel para mudar, não. Vamos ver, vamos acompanhar. De fato, a janela de transferência ainda está longe de abrir, vamos ver se em nota oficial o Vasco ressaltou que, como a janela está fechada, a punição não traz prejuízo imediato. Mas beleza, querendo ou não, mancha o nome do clube, né? A imagem do clube, você sofreu um transfer ban. Cara, o Vasco é enorme, é um clube enorme.
E mudando de assunto aqui, galera, falar de Fluminense agora, que anunciou a rescisão de contrato com o Renato Augusto. Eu vi alguns torcedores do Flamengo pedindo a contratação do Renato Augusto. Pelo amor de Deus, José Boto, feche os olhos. Nada contra o Renato Augusto, cara, eu considero um gênio da bola, inteligentíssimo com a bola nos pés, mas tem 37 anos e a gente já trouxe a informação que o Flamengo quer reformular o elenco, diminuir a média de idade. Obviamente não pensa na contratação do Renato Augusto. E vou além, tá? Eu, se eu fosse o Renato Augusto, pensaria até numa aposentadoria, porque eu não vejo o Renato Augusto jogando em alto nível na Série A mais não, cara. Não vejo mesmo assim. E eu falo isso lamentando, tá? Porque é um jogador que eu gostava muito de assistir. Como é inteligente com a bola nos pés. Mas, fisicamente falando, sempre sofreu com várias lesões. A gente lembra disso. E agora está com 37 anos, uma idade extremamente avançada. Eu acho que ele e o Fluminense tomaram a decisão correta nessa rescisão amigável entre as partes. E eu apurei para ver se ele iria para algum clube. Que me falaram no lado do jogador vai ficar em casa por enquanto, descansando. Quem pode voltar para casa, no caso o Flamengo, é o Peterson. Lembra dele, atacante, que surgiu nas categorias de base como joia, milionária, torcedores do Flamengo tratando como se fosse o novo Vinícius Júnior. Foi emprestado para vários clubes, não rendeu em lugar nenhum, cometeu ato de disciplina no Atlético Paranaense, saiu de lá com apenas, 20 minutos em campo, foi para Portugal, não rendeu também, foi para o Juventude e agora cometeu mais um ato de disciplina e, segundo apurei lá no Juventude, existe a chance de ele ser devolvido ao Flamengo. Pelo menos o Juventude vai pensar nisso. Perguntei qual foi o ato de disciplina, apenas me responderam. Algo pessoal, não podemos falar. Beleza, mas é um jogador que, pelo visto, tá doido para pôr um fim na carreira dele, porque é ladeira abaixo também, nunca vi, cara. Onde vai, arruma problema o Peterson, atacante jovem que tem contrato com o Flamengo ainda. E por falar em atacante, o jornal o Globo trouxe uma informação aí envolvendo Flamengo e Corinthians brigando por atacante. Nós já falamos sobre esse atacante aqui recentemente, o Wesley, do Al Nassr. O Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Confesso que eu tentei apurar no Corinthians, até o momento não obtive resposta se o Corinthians deseja ou não. O Globo também cita o Botafogo. Botafogo também procurei aqui e até agora nada. Também não me responderam. Então, enfim, eu gostaria... Vamos ver, vamos aguardar. Mais do lado do Flamengo, repetir o mesmo discurso de vídeos anteriores aí, não tem nada, o Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Me falaram até que o José Boto nem conhece o atleta, que o atleta não está nos dados da equipe de scout, que observam possíveis contratações ou possíveis negociações com jogadores que são bem avaliados por essa equipe. Para finalizar nosso vídeo, galera, Alcaraz. Informação importante, o empresário dele vai essa semana para a Inglaterra para resolver a situação do Alcaraz. E, segundo eu apurei com o empresário, a tendência é que ele seja comprado pelo Everton. E é isso que o empresário vai resolver, porque o Alcaraz quer ficar no Everton, está feliz no Everton. A ver se o time inglês vai conseguir chegar num acordo, porque o jogador precisa bater a meta e ainda não bateu a meta de compra obrigatória. Não bateu na meta, o Everton pode negociar com o Flamengo o valor dessa opção de compra. Mas o jogador quer continuar no Everton. Vamos ver, no Flamengo ele não vai ter espaço, segundo eu apurei. Beleza? Tamo junto, um ótimo dia para vocês. Beijo, abraço, fui! Na minha opinião, ficou devendo muito. Felipe Luiz falou, sobre a situação de coletiva lá, disse que era sacrifício, que os melhores não vão jogar do jeito que está o futebol brasileiro. Para mim, não dá para dar essa justificativa. Ou não focasse tanto no Campeonato Carioca, ou o Flamengo focasse como fez o Palmeiras, quando interessa Libertadores e Brasileirão. Porque falar que está faltando perna nesse momento, em maio, aí para mim é um exagero com o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tem que se questionar por que os outros times então estão cheios de perna ainda e o Flamengo não. E outra, o Botafogo no segundo tempo chegou mais perto da vitória do que o Flamengo. O Flamengo caiu muito no segundo tempo e jogou sem Arrascaeta e Bruno Henrique. Bom, Fábio Piperno, um Flamengo, na minha opinião, decepcionante. E outra, que não se use, não jogou Arrascaeta e Gerson. Porra, pra que o Cebolinha custou 75 milhões de reais? Pra que você tem um time que tem Luiz Araújo,
Pedro, Bruno Henrique. Não pode o Flamengo ser sempre refém. Ah, não, se não jogar o Arrascaeta e não jogar o Gerson, o time não joga. Então não precisa ter elenco forte, Fábio Pitterno. Mas então, você toca num ponto muito importante que eu acho que aí também merece uma reflexão sobre como a crítica agiu no dia que o Flamengo perdeu lá pro Central Córdoba. E eu falei isso naquele dia, porque é o seguinte, primeiro que ontem o Flamengo jogou contra um time bom. Time que, apesar de ter sofrido... o atual campeão da América e brasileiro. Só isso, né? Então, sabe, tem gente dizendo que puxa, que absurdo. Pera lá. O Botafogo hoje tem mais títulos, ele está defendendo mais títulos do que o Flamengo nessa temporada. Ele é o atual campeão da América e ele é o atual campeão do Brasil. Ponto. A gente não pode esquecer isso. Segundo, eu acho muito pertinente você ter colocado isso, porque, veja, então, o rubro-negro reclama que lamentaram as ausências aí do Arrascaeta e tal. Bom, pera lá. No dia em que o Felipe Luiz não escalou 3 titulares contra o Central Córdoba e apanhou demais, tomou porrada de todo mundo por conta disso, eu me lembro de no Canelado ter pego a escalação e falou, bom, mas pera lá. Ele deixou os 3 do banco, mas ele escalou 8 titulares. Então, se o elenco do Flamengo é tudo isso, como é que o Flamengo não consegue enfrentar o Central Córdoba, e não é o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Central Córdoba, com 3 desfalques? Ora, que absurdo é esse? O Palmeiras, por exemplo, ele começa vários jogos tendo no banco Maurício, Paulinho, Veiga, Evangelista, Vitor Roque. E ele joga, ele é líder do campeonato. Então, se o Flamengo tiver que tirar 3, mas ter 8 titulares de um elenco que é tão badalado assim, como é que ele não consegue jogar? Se o reserva do Flamengo é o Cebolinha, que custou 15 milhões de euros, como é que esse cara não vai dar conta? Então, ou a culpa não foi do Felipe Luiz inteiramente naquele dia, ou então o elenco também não é tudo isso, né? Como é que a gente vai avaliar isso aí? Então, veja, não tem desculpa. Se faltarem 2, 3, tem 8, 9 de um elenco que é milionário e badalado. E outra coisa, empatar com o Botafogo hoje não é vexame para qualquer time aqui na América do Sul. Não é vexame, eu concordo. Mas vexame é o Flamengo jogar a partida apática que fez. No momento lá, jogou bem Libertadores, vamos emplacar. O Flamengo, ele diminuiu o ritmo de um jeito absurdo. O Flamengo chegou a começar a jogar, chegou a criar alguma chance, inclusive com o Luiz Araújo, que sempre cria alguma coisa, que o John fez uma boa defesa. Mas depois, o Flamengo não jogou mais. Botafogo tomou conta do jogo. E aí fica nessa do Felipe Luiz querer falar que tá faltando perna. Não dá para aceitar esse argumento, na minha opinião, nesse momento. Não dá. A gente tá em maio, gente. Falta a Libertadores inteira ainda, falta o Brasileiro inteiro ainda, falta a Copa do Brasil inteira ainda. Não dá pro Felipe Luiz vir com esse argumento. Eu vou até pedir pro Kaique para ele colocar aqui essa declaração do Felipe Luiz de que os melhores vão ficar fora, não vão jogar, tá faltando perna. Então o Felipe Luiz está assumindo que o planejamento do Flamengo foi errado. Eu acho o trabalho do Felipe Luiz sensacional. Acho que é vexame empatar com o Botafogo? Claro que não. Mas o Flamengo teve uma atuação muito ruim e eu acho que o discurso do Felipe Luiz na coletiva é preocupante. Porque um timaço como o do Flamengo não ter força física já em maio é para ser questionado. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz. Ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio. Porque tem times que acabam o ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito. Sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna tá fresca, dura,
a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo. Nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado, e também temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já a partir do minuto 15 em diante o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas, e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que, como você falou, eu concordo, um ponto justo. Olha aí, ó, é o Felipe Luiz assumindo que ele perdeu a mão, velho Vamp. E outra, Vamp, você concorda comigo? Não dá para levar a sério o argumento que o time já está sem perna em maio, porque a gente está na principal parte do ano, Vamp. Ô, Tico, tem um negócio que fala, né? A instituição Flamengo, ela pode ter jogado vários jogos, mas os jogadores não. Eu lembro que o Flamengo foi estadual. O Flamengo estava onde no estadual? O Flamengo estava na terra do Tio Sam. Quem estava aqui foi o Sub-20 jogando, pô. Então falou, não, os caras estão desgastados porque jogou estadual. Mentira, jogou as finais do estadual. Aí vem para papar o título. Porque quem joga é o Sub-20. Em maio, já está morto. Então quando chegar no Mundial de Clubes, vai estar se arrastando. Vai estar se arrastando em campo. Eu discordo disso. Você até falou que o Bruno Henrique não jogou. O Bruno Henrique jogou sim, pô, ontem. Jogou. O Flamengo... É notório que a gente... Não, eu falei que jogou, Vamp. Não jogou Gerson e Arrascaeta. Mas você trocou o Gerson, você falou o Bruno Henrique. O Flamengo é notório, a gente já falou isso aqui. 15 minutos, 10 minutos finais, o Flamengo cansa. Tá cansando, fica tocando a bola pro lado, pro outro e tal. E ontem, assim, o jogo foi muito parelho. Teve uma chance uma chance clara pro Botafogo e outra pro Flamengo. O Flamengo foi até a chance primeiro, que foi com o Luiz Araújo, defesa do John, e depois uma bola rolada do Cuiabano pro Marlon Freitas, que o Rossi fez a defesa. Os dois grandes lances do jogo foram esse aí. Não teve aquele bombardeio de ambas a parte, não. Não, e outra, Vamp, que você sempre fala, né? Que na Europa também tem. Eu estava até vendo aqui, porque eu sei que eu fui nos 2 jogos, e eu perguntei para o Kaique qual foi o intervalo de tempo da final da Copa do Rei do Barcelona para a semifinal contra a Internazionale, na Champions. Cara, a final da Copa do Rei foi dia 26, à noite, tá? Um jogo que foi até prorrogação, um jogaço, corrido pra caramba. E o Barcelona, no dia 30, ou seja, 4 dias depois, estava jogando uma semifinal de Champions League, que são jogos muito mais intensos do que os jogos do Campeonato Brasileiro. Porque se falar, mas aqui é muito parecido. Aqui foram 2 dias de intervalo e lá 3 dias de intervalo, pô, para descanso. O Flamengo teve 2 dias de descanso, porque jogou quinta, sexta e sábado de descanso. O Barcelona jogou no dia 26, 27, 28 e 29 de descanso, jogou dia 30. E os caras correndo o jogo inteiro, prorrogação, jogo corrido. Tem um certo exagero, Vamp, no discurso? Tem, né? Ele falou que depois, tipo assim, ó, não foi o futebol que eu gosto. Porque depois parece pra ele que ficou uma pelada, né? Não sei estar posicionado onde ele queria, os jogadores. Mas eu não vejo como uma calamidade empatar com o Botafogo, não. O Botafogo é o atual campeão da América, gente. É o atual campeão brasileiro, está defendendo o título lá. Porque o Botafogo largou, saiu o treinador e deu jogadores importantes. Só que o Botafogo contratou mais do que a temporada passada. Chegou um treinador novo e continua ali. Pô, continua ali. E tem jogadores titulares que estão machucados. A dupla de zaga do Botafogo não está jogando.
Quer dizer, o Botafogo não perde só Almada e Luiz Henrique, o zagueiro lá, Bagos, né? Ah, tá falando zagueiro. A dupla de zaga do Botafogo não tá jogando. Sim, o zagueiro. Enfim, o zagueiro angolano, o Basto. Basto e o outro machucou também agora. O argentino-uruguaio, né? Uruguai-argentino. Quer dizer, o Botafogo manteve ali um Espírito Santo, o Marlon Freitas, com o Gregory. O Arthur ainda se adaptando, não jogou ontem, tentando fazer com que outros jogadores que foram contratados caro. Então é um Botafogo que vai se ajeitando, está se ajeitando dentro da competição. Como o Flamengo, porque hoje o Palmeiras tem 4 pontos de frente, porque o Botafogo foi jogo duro com o Flamengo. Cristiano Ronaldo no Flamengo, ídolo do Real Madrid, já respondeu se jogaria no clube. Antes de mais nada, Cristiano Ronaldo está em negociação oficial com um time do futebol brasileiro. O camisa 7 tem contrato com o Al Nassr até junho de 2025. A informação é Jornal Marca, da Espanha. Ainda de acordo com a reportagem espanhola, o time do Brasil que negocia a contratação de Cristiano Ronaldo está presente no Mundial de Clubes que será disputado neste ano. Ou seja, o possível destino seria Flamengo, Botafogo, Palmeiras ou Fluminense. O Flamengo que no passado foi mencionado por Cristiano Ronaldo como um dos 2 times do Brasil que ele jogaria caso optasse por, um dia, viver um novo desafio em terras brasileiras. A entrevista aconteceu para o Fred no Desimpedidos. Veja o que disse Cristiano Ronaldo sobre o Mengão. Neste momento, prefiro jogar na Europa, mas Flamengo, Grêmio, são todas equipes conhecidas. Como eu disse, acompanho muito o futebol brasileiro, conheço muitos jogadores e sei do potencial do futebol brasileiro, disse o camisa 7 quando ainda jogava com as cores do Real Madrid. Neste momento, as conversas entre Cristiano Ronaldo e Al Nassr estão travadas após o clube saudita ter ficado de fora da próxima edição da Champions League da Ásia. Ou seja, grandes chances do camisa 7 ficar sem clube no mercado. Ainda segundo a reportagem do Marca, o Al Hilal deseja ter o camisa 7 na próxima temporada. No entanto, as negociações com o rival do Al Nassr estão em estágio inicial. O futuro de Ronaldo é bastante incerto. Neste momento, as conversas entre Cristiano Ronaldo e Al Nassr estão travadas, após o clube saudita ter ficado de fora da próxima edição da Champions League da Ásia. Ou seja, grandes chances do camisa 7 ficar sem clube no mercado. Ainda segundo a reportagem do Marca, o Al Hilal deseja ter o camisa 7 na próxima temporada. No entanto, as negociações com o rival do Al Nassr estão em estágio inicial. O futuro de Ronaldo é bastante incerto. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários.